Muitas doenças, né, muitas coisas que acontecem, principalmente com idosos, podem ser evitados. Às vezes o idoso está procurando o centro de saúde, procurando um atendimento no pronto-socorro e essa doença poderia ser evitada tomando vacina. É muito importante que o idoso fique atento, né? É claro que todo mundo deve tomar as vacinas que tem direito, mas o idoso principalmente tem que ficar atento, né? Para as vacinas, né, Lucélia, que pode fazer com que ele deixe de, por exemplo, vir ao centro de saúde ou a um pronto-socorro. Bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo, né? A vacina é importante para todas as idades, como você disse, e o idoso, diferentemente, não fica de fora, né? Então é importante que todos os idosos mantenham a carteirinha de vacinação atualizada também. Lógico que o número de vacina do idoso é bem diferente de uma criança, né? Porque haja vista que a gente pensa que o idoso já tomou as vacinas enquanto criança, então na verdade são alguns reforços e algumas vacinas que são prioritárias para o idoso, para a prevenção das doenças, né? E melhorar a qualidade de vida aí do idoso. Quais as principais vacinas que o idoso deve ficar atento e tomar assim que tiver em condição e no momento certo? O idoso precisa ter a vacina da hepatite B, né? A vacina da duplo adulto, né? Que é a de tétano, que são... A hepatite B são 3 doses e se ele tomou uma vez na vida não precisa tomar mais, mas se ele for idoso, não tiver a comprovação dessa vacina, a gente faz de novo as 3 doses de hepatite B. E a duplo adulto, que é um reforço a cada 10 anos. E a de maior importância aí que a gente tem são a de gripe e a de Covid, que é uma vez por ano, né? Que previne essas doenças infecto-contagiosas, que pode levar o agravamento do quadro de saúde dos idosos, internação e até o óbito, né? Então a gente tem essas vacinas que são anuais, que é a gripe e o Covid. Além dessas, a gente tem a vacina de pneumonia, que é a Pneumo 23, né, conhecida como Pneumo 23, que a maioria dos idosos devem tomar. A gente inicialmente começa pelos idosos acamados, né, mais debilitados, porque tem uma propensão maior a desenvolver pneumonia, mas, na verdade, acima de 60 anos, todo mundo pode tomar essa vacina. A vacina da Pneumo 23 são 2 doses, né, toma uma, que é a primeira, um reforço depois de 5 anos e aí depois nunca mais precisa tomar. Agora, fala-se muito, né? A vacina que mais se comenta é a gripe, né? A influenza muda todo ano, né? O vírus passa por modificações, né? E as vacinas todo ano são diferentes uma da outra. Então é preciso ficar atento para sempre estar em dia com a vacina. Isso, a vacina da gripe é uma das vacinas que por isso a gente toma todo ano, né? Porque ela tem os vírus que circulam são diferentes, né? A gente tem uma gama muito grande do vírus que causa a influenza e por isso que eles pegam os vírus que estão circulando naquele ano para desenvolver a vacina com o vírus atual, né? Então a gente fala que todo ano essa vacina é atualizada, né? Porque muda os vírus que fazem a vacina para que a pessoa tenha uma maior proteção. Então é importante que tome a vacina todo ano. Não é, já tomei a vacina da gripe o ano passado. Não é a mesma, recebe o mesmo nome, é vacina da influenza, porque nos protege contra a influenza, mas as cepas e os vírus que estão contidos nela são diferentes. Bem, a pessoa acima de 60 anos, como é o meu caso, por exemplo, tem que ficar atento, né? Porque a imunidade, ela acaba baixando, né? É diferente de uma pessoa de 20, 25 anos, né? Isso também tem que ser levado em consideração, né? A facilidade de se pegar uma doença aumenta com a idade. Isso, você falou numa coisa muito importante, o sistema imunológico. Com certeza, os idosos são mais propensos a pegar algumas infecções por conta do sistema imunológico, que fica mais deficitário com o passar dos anos, então os idosos têm essa deficiência no sistema imunológico. E a vacina, além de proteger, né, o nosso organismo contra essas doenças, ela também tem uma ação no sistema imunológico, porque ela acaba estimulando o sistema imunológico para a produção de anticorpos. E quando ela faz essa estimulação do sistema imunológico, acaba que estimulando o sistema imunológico a trabalhar e com isso a pessoa também tem uma certa imunidade maior, inclusive para outras doenças. Lucélia, anda falando da vacina da gripe, por exemplo. O pessoal fala, tomei a vacina, mas peguei gripe. Ela não vai evitar que pegue uma gripe, ela vai evitar que a gripe possa trazer consequências maiores. Isso, a vacina da gripe, como eu disse, a gama, né,
de vírus que causa influenza é muito grande. E normalmente a nossa vacina é tetra, né? Ou seja, ela tem 4 tipos de vírus. E normalmente são os principais que levam ao agravamento do idoso, né? Com internação, com uma pneumonia, né? Que pode evoluir para uma pneumonia mais grave e ao óbito. Então, na verdade, a vacina vem proteger contra essas formas graves de influenza. Então, pode ser que a pessoa vá pegar a gripe e outros vírus, porque, como eu disse, existe centenas de vírus da gripe circulando, né? Que normalmente a vacina é para controlar esses casos mais graves. Bem, sempre que um assunto é levado ao ar no Jornal da Saudades FM, a repercussão acontece. Muitas pessoas devem estar falando, poxa, tá aí, eu vou tomar minha vacina, né? Quais os locais que devem procurar e quais as vacinas que estão à disposição do idoso aqui em Matão? Então, como eu disse, né, a vacina da gripe está à disposição, a hepatite B para quem não tem, a dupla adulto para quem faz mais de 10 anos que não tomou. Essas vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, onde tem sala de vacina, então os PSFs, né, não tem sala de vacina, então essas vacinas não ficam disponíveis no PSF, apenas no PSF do Turvo, que tem vacina por conta da distância do distrito. Agora, as outras unidades, então, é o Paraíso, Bairro Alto, Quarto Centenário, Pereira, São José, Centro de Saúde e o CAIC, tá? Então, são onde a gente tem as salas de vacina que a pessoa pode procurar para estar fazendo a vacinação. A da Pneumo 23, como eu disse, precisa fazer, né? Não tem essa disponibilidade em grande quantidade, então a gente normalmente monta um processo que a gente chama de imuno especial, mas é só fazer o pedido na própria sala de vacina que dentro de 15, 20 dias a vacina chega. Bem, então aí fique atento, é só você procurar um destes locais. A vacina é de graça, ninguém paga nada, mas a carteirinha tem que estar em dia e é bom que traga a carteirinha. Sim, a carteirinha a gente sempre fala que é um documento, né? Então é importante que traga a carteirinha. Hoje o sistema está todo informatizado, então a gente também precisa do CPF da pessoa, né? Se a pessoa não sabe o CPF, que é importante que traga, para a gente fazer essa atualização no sistema, porque hoje essas vacinas estão ficando salvas todas no sistema, e então é importante que traga a carteirinha para a gente atualizar, porque é um documento, né? Às vezes quando interna, quando vai passar numa consulta, às vezes pode ser solicitada essa carteirinha. Legal, conversamos aqui com a Lucélia Schiavetto, enfermeira, sobre vacinação para você que é idoso, acima de 60 anos, pessoa idosa, né? Mas você de qualquer idade, né? Seja criança, jovem, adolescente, deixe sempre em dia sua carteira de vacinação, vai evitar que você, por exemplo, tenha que procurar o pronto-socorro ou algum posto de saúde para tratar de alguma doença aí. Alguém do estúdio tem alguma pergunta? Não, eu faria aqui uma pergunta, fazer uma rápida enquete, só para, com base na gente aqui, ter uma noção de como deve estar a carteirinha aí da média das pessoas. A tua, Tadeu, está em dia? Por essas vacinas aqui, não. Eu também não. Eu só estou aqui na Covid e na gripe. Somos dois, então. Você, Adalberto? 60 anos, né? Ainda. Quantos anos falta? Falta 2. Isso. Aproveita esses 2 anos. Mas, de qualquer maneira, está em dia? Só com a vacina da gripe e da Covid. Ok, não está completa. Beto Garcia, você que já tem certa idade, me diga, como é que está com sua carteira de vacinação? Faltam algumas vacinas. A de gripe, por exemplo. Bom, para o Felipe, não vou perguntar, porque ele está tomando ainda aquelas... Acabou de fazer. Gotinha. Ele acabou de fazer o teste do pezinho. Tomou da Pois gotinha. o negócio aí tá... Mas aqui já tivemos uma noção, não há nenhum entre nós com a carteira em dia. Se isso se reproduzir... Aliás, pergunta para Lucélia e Beto, então, se eles têm mais ou menos uma noção, alguma proporção, algum percentual, ainda que não seja exato, mas mais ou menos, de como é que está essa regularidade da carteirinha das pessoas, porque na enquete que eu fiz aqui, pelo menos entre nós, nenhum está em dia. Bem, Lucélia, entre nós aqui, mais de 60, né, que estamos no jornal, ninguém está com a carteira em dia. Qual que é a proporção disso? Vocês têm uma ideia de quantas pessoas não tomam regularmente a vacina? A gente tem uma baixa, né? Uma baixa procura, principalmente dos idosos. A gente normalmente atualiza na vacina da gripe, né? Como é todo ano, a gente procura atualizar a carteirinha. Assim como uma das crianças, né, chega para tomar uma vacina, a gente já acaba olhando tudo que está faltando e acaba atualizando essa carteirinha, né? E nesse ano, por exemplo, da gripe, a gente teve uma cobertura em torno de 60%,
Então, ou seja, 60% dos idosos que devem estar com a carteirinha em ordem aí. Então, a gente tem uma grande proporção aí, 40%, que não estão com a carteirinha em ordem. É, e nós estamos aumentando esse número aí, pelo que vejo, viu, Darcy? Estamos acrescentando aqui a nossa turma também, viu? Pelo que eu vejo... A gente não soma nada, tá vendo? Eu acho que a turma nossa aqui, se for atualizar as vacinas, vai ter que ir num rodízio. Vai ter que ir num rodízio. Dá uma dessa, duas daquela ali. Aquela lá, aquela. Muito bem. Olha, espero que a entrevista tenha contribuído aí para muita gente pensar um pouco, né? Quer dizer, há muitas... Eu acho que boa parte das nações no mundo nem tem essa disponibilidade. A grande maioria dos países do mundo sequer tem um SUS, que não é perfeito, sim, mas eles nem isso têm. E não vá muito longe, não vá pensar que isso é coisa de país pequeno que não tem. Os Estados Unidos não tem. Muitos países da Europa não têm também um sistema público de saúde tão complexo e completo como o nosso. Mas tem falta não sei o quê. Tá, que é imperfeito mas na pandemia é que nós descobrimos o valor que ele tem. Ainda que seja imperfeito, com tudo aquilo que às vezes a gente recebe, uma reclamação daqui, outra de lá e tudo mais, mas temos, onde na maioria das nações não tem, né? E pensar também que, graças a Deus, isso está pertinho da gente, né? Sempre foi tudo tão difícil. Não me precisa ir muito longe, 30, 40 anos atrás, o que cada cidade tinha era um postinho de saúde, a vacina para verme, um único médico atender, era o que tinha, era assim, né? Hoje você tem as unidades espalhadas pelos bairros, mas, bom, eu, como disse, com perfeição não tem mesmo, mas eles estão aí, perto da gente, gratuita, e talvez por isso a gente não dá o devido valor, né? Se custasse alguma coisa, a gente tinha comprado já. Ou tentado comprar, enfim. Não vá muito longe. Vamos lembrar que no caso da Covid teve gente que tomou soro, uma vacina mentirosa que nem existia ainda em Belo Horizonte, lembra? Um monte de gente foi lá e tomou aquela porcaria, enganado. Quer dizer, no desespero de uma vacina. E R$600 na época, R$600. E aí, a gente tem hoje tudo tão perto, né? Esse mundo cheio de facilidades e tudo, e muitas vezes aquilo que... Porque às vezes é de graça, então, como não tem valor, acho que tem, pô, né? Então, pode ser que tenha faltado num determinado momento na rede pública de saúde alguma coisa, mas as vacinas estão todas disponíveis e, no entanto, a gente não a está aproveitando bem. Né? Aliás, se dá para aproveitar, a Lucélia ainda está Tá. Porque nós temos um problema muito sério hoje da falta de adesão às campanhas de vacinação. Sim. E não estamos falando de 60 anos ou mais, não. É de não levar para tomar a vacina contra pólio, é de não ir tomar a vacina contra a gripe. Foi criado um clima no Brasil, infelizmente, contra a vacina, que acabou atingindo um âmbito muito maior. Eu gostaria até do testemunho da Lucélia sobre isso, por favor. O Brasil foi considerado, inclusive, exemplo em todo o mundo, né? Quando se diz vacinação, mas de um tempo para cá realmente caiu, tirando aqui por Matão. Vacinação em crianças e adolescentes, por exemplo, aqui em Matão. Caiu também esse número, né, Lucélia? Caiu, a gente sempre manteve uma cobertura aí de 95%, 98% de cobertura vacinal. O ano passado a gente fechou o ano em torno de 80%, 85%, né? A maioria das vacinas. E esse ano a gente ainda está com esse mesmo número de 80%, 85%, algumas vacinas 88%, mas assim, nenhuma a gente conseguiu passar dos 90%, nem o ano passado. A expectativa é que esse ano a gente chega, né? Algumas vacinas a 90%, mas aquele número que a gente chegava, 95%, 98%, desde 2018 mais ou menos a gente não tem alcançado mais, né? E não é uma realidade só de Matão, como você disse, é uma realidade do estado de São Paulo, assim como o Brasil como um todo. É isso. Pois é, né? Os exemplos, né, que não devem ser seguidos, infelizmente, muitas pessoas seguem. É verdade. Olha, cabe aqui sim uma observação que a gente nota e vem notando há muito tempo já, quando das entrevistas com o pessoal da área de saúde, que é realmente essa mudança de hábito. O brasileiro tinha toda uma cultura de ser vacinado, já até porque nós somos de um país
que é tropical, e todo país tropical tem uma incidência de doenças sempre muito grande. Por isso mesmo a gente já tinha a cultura das vacinas e tudo mais, e acreditávamos nelas. Aí chegou um momento que, por conta da pandemia, eu não vou nem criticar quem foi contra a vacina e tudo mais, porque aí volta uma discussão boba de ideologia. A ideologia não pode mandar na ciência, gente. Cada um tem que fazer o seu papel, e houve uma mistura ali. E trataram muito mal aquele momento ali, sabe? Eu não estou me referindo só ao tratamento político que se deu, quer dizer, trazendo as ideologias para a ciência, né? Eu falo também de redes sociais, onde milhões de brasileiros, de uma hora para outra, viraram epidemiologistas. E aí a comadre falava para outra comadre: olha, tá, isso aí é ruim, a vacina. Foi criando um trauma tal que criou uma certa objeção até a outras vacinas. Se bem que a vacina que causava a dúvida, que era contra a Covid, elas tinham cobertura ali, variava de uma para outra, de 82%, 87%, teve uma de 92% de eficácia. E aí as pessoas falam: tá vendo, ó, ela nem cobre 100%. E quantas vezes aqui nesse programa eu dizia na época: gente, não tem remédio 100% no mundo. As vacinas que você acreditou tanto na vida, febre amarela, todas as vacinas, nenhuma delas é 100% de cobertura, de eficácia. O anticoncepcional tem 50 anos, eu imagino, mais ou menos. Até hoje ele não é 100%, pode acontecer uma gravidez, excepcionalmente. Não existe esse remédio 100%, mas essa propagação de curiosos, políticos e tudo mais, que de repente viraram cientistas, acrescentou um medo que de lá para cá realmente nota-se que muita gente deixou esse costume, o que não é bom, né? Ainda que duvidasse de uma vacina feita na urgência, tá, mas até as demais não são tomadas mais. E sabe desde quando? Nós estamos entrevistando a enfermeira Lucely, mas ela deve se lembrar que várias das últimas entrevistas da Tânia Bambosi, isso, as últimas entrevistas dela, ela veio aqui a esse programa para implorar para as pessoas irem tomar a vacina. Na época, não era da Covid, não era da Covid. A época lá era de vacinação de... Era pólio e sarampo, né? Isso, sarampo. Ela vinha aqui Isso. implorando para que... Contra a as pessoas- DST. Também, sim. Mas o que eu né, quero que dizer é o crianças seguinte... ser imunizadas também, Tá. baixa procura. O que eu queria era buscar aqui uma observação de que ela estava desesperada com isso, porque era uma enfermeira dedicadíssima e tudo mais, e percebia que a população não estava se vacinando, e ela pedia espaço aqui, vinha, olha, 2, 3 vezes por semana: gente, passa, pô, vai vacinar, pelo amor de Deus, estamos lá à disposição e tudo, a vacina do sarampo. Ninguém tinha dúvida da vacina do sarampo. De repente, vacinas consagradas, acreditadas pelas pessoas, já não serviam mais. E tudo aconteceu a partir do momento em que redes sociais, epidemiologistas de internet, essa gente toda começou a criar um pânico nas pessoas. Muitos souberam discernir o que era malandragem ou o que era a ingerência política em assunto científico, conseguiu divisar uma coisa e outra e se defenderam e entenderam o que estava acontecendo. Mas muita gente não. Foi na conversa da comadre, né? Que eu sempre disse, as pessoas que na época tinham medo de tomar a vacina da Covid, eu sempre falei e repito, eu conseguia entender essa pessoa, porque de fato um remédio demora muito mais tempo para ser feito. Aquele foi feito rápido e tudo mais, e ele, como leigo, com medo de ser prejudicado e tal, ele criou lá tudo bem, dá para entender a pessoa. Mas depois nós começamos a ver que a pessoa começou a rejeitar vacinas, eu vou me aventurar em dizer, centenárias, que ele tomou a vida inteirinha. Mas naquele momento ele passou a não acreditar mais.
foi um crime, foi um erro, foi um momento infeliz, vamos dizer assim, da vida nacional, quando a gente quebrou essa cultura da vacinação sob os mais diferentes pretextos e interesses de toda a ordem. Foi infeliz. Então, hoje, e desde então, que toda a campanha de vacinação é cercada de entrevistas insistentes, não só aqui, né? Os próprios médicos, os enfermeiros, todo mundo tendo que implorar para o sujeito tomar uma vacina no bairro dele, às vezes, ou bem perto dele, e gratuita, repito, coisa que a grande maioria das nações no mundo não tem.